quinto ano, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Receba meu abraço virtual de longe, um abraço de saudades das nossas manhãs, de muito aprendizado, de muita diversão, porque a gente brinca, a gente se descontrai, a gente aprende. Eu aprendo com vocês também. Então, por enquanto, vamos ficando por aqui, eu na minha casa, vocês na de vocês. E na aula anterior eu já fiz as correções, né, das atividades. E vamos hoje para a página 63, ainda do volume 1 de português. Lembre-se, volume 1. Na próxima aula nós já iniciaremos com o volume 2, mas hoje vamos fechar o volume 1. Então, abram aí na página 63, que é o tema, a crônica que a gente já falou, mas tia Clay vai relembrar um pouquinho sobre o que é a crônica e os seus elementos, ok? Vamos lá. A crônica se destina à publicação em jornal ou revista, por isso mesmo já se pode deduzir que deve estar relacionada com acontecimentos diários do nosso cotidiano. Se diferencia evidentemente da notícia, pois ela não é feita por um jornalista, e sim por um escritor. Mas se aproxima um pouquinho da forma da notícia. É um acontecimento diário sob a visão criativa do escritor. Seus personagens podem ser reais ou imaginários. Não é mera transcrição da realidade, mas sim uma visão recriada dessa realidade por parte da capacidade lírica e ficcional do autor. Tia, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele usa fatos do cotidiano para se inspirar na hora de escrever a crônica. Normalmente, por se basear em fatos do cotidiano, ela tende a se desatualizar com o passar do tempo. Nem por isso deixa de perder seu sabor literário, quando agrupamos um conjunto delas em um livro. O cronista é essencialmente um observador, um espectador, que narra literalmente a visão da sociedade em que vive, através dos fatos do dia a dia. Vamos agora relembrar um pouquinho os elementos que compõem a crônica? Vamos lá! A crônica apresenta esses 7 elementos. Vou explicar brevemente cada um deles. O fato. Ele utiliza fatos do nosso cotidiano, certo? A reflexão. Geralmente na crônica, o cronista deixa uma mensagem reflexiva. Ele faz com que a crônica desperte no leitor algo reflexivo para ele. O tempo, utiliza o tempo geralmente da atualidade. O espaço, espaços simples do nosso cotidiano, uma praça, um parque, um apartamento, na própria casa, na própria vizinhança, no próprio bairro, elementos que são do nosso cotidiano, da nossa vivência do dia a dia. Personagens. Tanto personagens reais como fictícios, como imaginários, são utilizados na crônica. O narrador. Lembra que tia Clay falou? Existe o narrador personagem e o narrador observador. O narrador personagem, ele pode estar inserido na crônica, ele participa da crônica, ele narra e é um personagem da crônica. O narrador observador, não, ele narra e não participa da história. E o desfecho, lembra que eu falei, tanto o cronista pode fazer um desfecho final para a história, como ele pode deixar em aberto para o leitor imaginar e criar o final para essa história. Já que agora a gente lembrou o que é crônica, eu acho que todo mundo agora está bem apto para saber o que é crônica. Todo mundo já sabe o que é crônica.
Vocês irão ler essa crônica da página 63 para responder as questões da página 64, baseados nessa crônica, certo? Prestem bastante atenção, algumas são de múltipla escolha, só existe uma resposta. Temos aí também na página 65 e 66, outra atividade que vocês irão procurar em jornais, revistas ou até mesmo sites de notícias, imagens que representem fatos do nosso cotidiano. Cole no espaço a seguir a imagem que considerar mais importante. Aí você vai preencher essas questões abaixo, né? Apresenta ao restante da turma, vocês vão deixar aí arquivado, porque quando a gente voltar vocês apresentam, certo? Vão ver o que vê na imagem, que sentimento a imagem desperta, que história a imagem sugere. Vocês vão apontar aqui as informações mais importantes de acordo com esta imagem, certo? E eu não corrigi a atividade do livro de atividades, né, da página 27 e 28. Vamos corrigir elas agora, né? Então, reler o trecho a seguir. Temos aí um trecho de uma crônica, ou de um tipo de narrador. Nessa crônica, o narrador faz um relato de uma situação que lhe causou medo. Do que se trata esse relato? Trata-se de uma história que o seu tio lhe contou. B. Que tipo de narrador essa crônica apresenta? Apresenta um narrador personagem. Como foi possível identificar quem conta a história na crônica lida? Ele se incluiu na história. Apresente um exemplo que comprove sua resposta. Quando foi utilizado o verbo o pronome e o verbo em primeira pessoa? Eu. Né? Como tem o exemplo aí. Eu não acredito em que diz que nunca tem medo. Letra D. Reescreva o trecho citado como se tivesse sido escrito por um narrador observador. Ele não acredita em que diz que nunca teve medo. Ele acha que medo é importante porque ajuda a tomar cuidado e tudo. Então, no lugar de eu, você coloca ele. Então, aí se você modificar, vai deixar de ser um narrador personagem para ser um narrador observador. Letra E. Em sua opinião, o modo de contar essa crônica seria diferente se o narrador fosse observador? Por quê? Quando o narrador é observador, ele não participa da história. E quando ele é personagem, ele participa. Última página do livro de atividades, verbos terminados em an e ão. Complete as frases conjugando os verbos conforme as indicações entre parênteses. Letra A. Vocês andarão, porque aí está pedindo o verbo andar no futuro. Andarão, lembrando que com ão, aotio. Letra B, vai usar o verbo andar no passado. Vocês andaram, terminado com AM. Letra C, vocês irão utilizar o verbo voltar no passado. Então, elas voltaram, com AM. Letra D, o verbo voltar no futuro. Elas voltarão, com aotio. Letra E, usar o verbo correr no passado. Ayrton e Edson correram, terminados com AM. Letra F, vão utilizar correr no futuro. Ayrton e Edson correrão, com aotio. Letra G, vovô e vovó se reuniram, porque está pedindo aí reunir no passado. Então, reuniram com AM. Letra H. Vovó e vovô se reunirão,
pois está pedindo o verbo reunir no futuro, então reunirão com a ó tio. Na letra I, está pedindo para colocar o verbo assistir no passado. Marta e Ana assistiram com a M. E na letra J, o verbo assistir no futuro. Marta e Ana assistirão com a ó tio. Letra K, está pedindo o verbo dançar no passado. Os casais dançaram com a M. Por último, a letra L, o verbo dançar no futuro. Os casais dançarão com a ó tio. Então, eu acho que depois de praticar com essa atividade aí, vocês puderam observar que os verbos terminados, não em todos os casos, mas aí, os verbos terminados em AM, todos estavam no passado. E os verbos terminados em ão estão no futuro. Concluímos aqui as nossas atividades de português do volume 1. Então, na próxima aula, eu peço para que vocês já estejam com o volume 2 em mãos, certo? E eu acho que eu vou fazer logo a correção dessa página 64 do livro didático, porque vocês, quando terminarem o vídeo, que fizerem as atividades, vocês já irão corrigir, certo? Para a gente fechar esse volume 1 hoje. Então, a segunda questão na página 64 do livro didático temos: você acha que os fatos narrados na crônica foram totalmente inventados? Não é possível saber, né? Mas a situação que preocupa o narrador e seus familiares costumam aparecer em jornais com frequência. A terceira questão: o narrador do texto é um narrador personagem. Ele participa da história. Justifique sua resposta copiando um trecho do texto. Vou colocar como sugestão aí, ó. Quando o céu fica preto daquele jeito, todo mundo aqui em casa vai ficando preocupado. Ele narrou e participou. Quarta questão: no trecho, todo mundo aqui em casa vai ficando preocupado. O que deixa as pessoas preocupadas? É a alternativa 1, quando o céu fica preto. Quinta questão: qual é a intenção do autor ao escrever essa crônica? Assinale a alternativa correta. Vocês irão marcar a terceira alternativa: sensibilizar os leitores sobre os problemas vividos por quem enfrenta chuvas e inundações. Sexta questão: o autor utilizou uma combinação curiosa de palavras que remete a 2 desastres que podem assombrar a vida de qualquer cidadão. Que palavras são essas? As palavras são chuva e fogo. Agora vamos ver o porquê. Porque a chuva provoca enchentes, né, e inundações, e a palavra fogo refere-se a incêndio, a um desastre que ninguém quer passar, né? Então, concluímos aí todas as atividades do volume 1. Na próxima aula, tenham em mãos o volume 2 para darmos início aos nossos conteúdos do segundo volume, o segundo bimestre, certo? Então, como reflexão, hoje eu deixo para vocês: orem, continue pedindo a Deus para proteger todas as pessoas, que manda esse vírus embora logo, para a gente poder voltar às nossas atividades normais, a gente poder sair para se divertir, a gente poder passear com a família, a gente poder ir para a escola, que eu tô sentindo muita falta de vocês. Vocês fazem a alegria das nossas manhãs e eu tô sentindo muita falta. E eu acredito que vocês também estão sentindo muita falta. Tô com muita saudade de ter aquele conhecimento de vocês também, dessa troca de conhecimentos, da troca de carinho que temos uns com os outros.
Então, eu continuo aqui na minha casa, pedindo a Deus, orando, para que tudo isso passe logo e nós voltarmos a nos encontrar todas as manhãs, certo? Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau!